Agora então vamos entender o texto para saber esse versículo, como é que ele foi usado e com qual finalidade, e se ele está realmente ensinando isso, que eu preciso me reunir com outras pessoas para que Jesus esteja presente. Vamos lá. Se você puder, abra em Mateus 18, vamos ler a partir do verso 15, e aí você me acompanha aqui na tela, caso não esteja com sua Bíblia, se você tiver no celular, para a gente ver qual que é todo o contexto, ok? Vem comigo aqui. Então aí vamos ler a partir do verso 15. Diz assim, isso é muito importante. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, de 15 a 20. Mais uma vez eu usei aqui a tradução da Almeida Corrigida e fiel. Tá? É importante nós ressaltarmos algumas coisas. Aqui Jesus está tratando, né, depois você, na conclusão, no verso seguinte, você vai ver o famoso texto, né, que Pedro fala, Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão para ele pecar, se ele pecar contra mim? 7? Aí Jesus fala, na verdade, vos digo 70 vezes 7. Jesus aqui no capítulo 18, o contexto vai mostrar que ele está abordando sobre o tratamento para aqueles que contra ti pecam e você perdoá-los ou tentar conversar com o irmão para resolver a situação. É fundamental entender isso, e aí eu vou só fazer aqui uma ênfase. Aqui no capítulo 18 de Mateus, no verso 16, olha só isso aqui como é interessante. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui Jesus não está inserindo esse ensinamento, ele está fazendo uma referência direta a Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Isso já era uma prática da lei. Olha só. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Jesus está fazendo uma referência direta ao que a lei já mandava fazer. Então Jesus está dizendo, se o teu irmão tem um problema com você, pecou contra ti, fez alguma coisa que te prejudicou, vai nele e conversa com ele, fala, olha, está errado isso aqui, vamos resolver, nós temos que ficar bem, né? E aí ele não quis te ouvir. Aí Jesus está falando que uma só testemunha vai ser a palavra de um contra o outro. E isso é a lei que já estava em Deuteronômio. Aí, porque aí você tem 2 pessoas, né? Há um ditado que fala que todo fato tem 3 lados. O lado de uma pessoa, o lado da outra e o terceiro que é o verdadeiro. Porque sempre se ouve a palavra de um e a palavra de outro, mas qual das duas é a verdade? Então Jesus está dizendo, olha, não se levante uma só testemunha contra uma para tentar entender, mas faz o quê? Pela boca de 2 ou pela boca de 3 testemunhas, aí você estabelece o fato. Tipo, pessoal, ó, tentei resolver com ele e não está dando certo, vem aqui comigo, que é o que o texto de Mateus 18 está dizendo. Jesus está só reensinando o que a lei está dizendo acerca do perdão. Se o seu irmão tem um problema com você, vai nele e conversa. Não ganhou. Então vai e chama mais 1 ou 2 pessoas para conversar com você. E aí, com essas testemunhas presentes, fala com o seu irmão de novo. Fala, olha, e aí, vamos resolver a situação entre nós? Se ele disser não, aí já é você e as testemunhas que você levou. Ó, tô tentando resolver, mas o camarada tá irredutível. Aí ele usa um 3º grau, que ele fala, se ainda assim não der certo, leva a situação para a igreja.
Chega diante da igreja e fala, irmãos, estou tentando resolver com ele não quer resolver, vamos resolver a situação? Aí o cara fala, não quero resolver. Aí você está diante da igreja. Então olha quantas testemunhas que tem ali. Porque senão fica parecendo que a tua palavra é contra do outro, mas quem está presenciando ali para ver que você realmente está tentando resolver? Você entendeu? E aí Jesus está dizendo, se ainda assim a igreja falando tudo, ele não ouvir, considera como gentio e publicano. Ou seja, o gentio porque é povo estranho, né, que gentio vem de gentes, né, que é fora do povo judeu, e publicano que eram os cobradores de impostos, né, que eles eram judeus, mas eles meio que traíam ali, né, o seu povo para trabalhar para os romanos, extorquindo e cobrando impostos abusivos dos judeus. Então Jesus está dizendo isso. Se ainda assim o cara não quis resolver, trata ele como estranho, trata como traidor. E aí Jesus ele traz um alento, que ele fala, olha, tudo aquilo que vocês ligarem na terra, né, será ligado no céu. Se há concordância entre vocês, meu pai vai considerar isso e vai conceder o que vocês estão querendo. Porque existia uma cultura muito forte no Oriente Médio do seguinte, principalmente no que diz respeito à negociação, mas à prática também da ceia. Porque para você poder fazer negociação com alguém, ou para você ser participante das festas, você não podia ter nada contra teu irmão. Veja que Paulo lembra isso lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala, né, se alguém tem alguma coisa contra teu irmão, vai lá, né, e tenta resolver com ele, para você poder ter paz e vocês dois tomarem a ceia. É uma prática comum. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, se você precisa fechar uma negociação, se você precisa selar um trato de casamento, se você precisa participar da Páscoa, né, no caso ali não era ceia, mas a Páscoa, né, o Pessar, se você está precisando participar dessas coisas e o teu irmão que está te negando resolver a situação, está te travando, chama testemunhas. E aí o que vocês concordarem entre vocês, que vocês tentaram de fato resolver, o meu Pai no céu vai considerar. Por isso que ele fala que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Pessoal, vocês viram aqui que eu tentei resolver, eu preciso participar da Páscoa, eu preciso participar de negociação, mas ele não está querendo me liberar o perdão, resolver o problema entre a gente. Então é isso que Jesus está dizendo, tenham calma. Se vocês estão tentando resolver, vocês se reuniram com as testemunhas, levaram a situação para a igreja, estão tentando resolver, mas ele está dificultando, não se preocupa que o meu Pai no céu vai considerar que vocês tentaram resolver. E aí Jesus fala, aquilo que vocês pedirem para o meu Pai no céu, ele vai conceder, baseado nessa concordância e nessa tentativa que houve de resolver o problema. E aí Jesus ele fala, né, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio de vocês. E é uma referência direta a esses 2 textos que estão na tela aqui, porque Jesus fala, se vocês na tentativa de fazer o que é correto, na tentativa de resolver o problema, ainda não tiveram êxito com a pessoa, vocês fizeram o que é certo, vocês se reuniram em meu nome. Em meu nome ele está dizendo aqui, na concordância daquilo que eu ensinei. Para fazer o que eu ensinei, vocês concordaram, se reuniram. Então eu estou com vocês, fiquem tranquilos. Podem considerar a situação como resolvida, eu estou no meio de vocês. Porque vocês se reuniram para resolver. E quando fala em meu nome, é um termo também que o povo do Oriente Médio usa muito. Ah, vai na venda de tal lugar e compra tal coisa, fala que é em nome de fulano de tal. Ah, manda um recado para a pessoa tal que está na tribo tal, fala que é em nome de fulano de tal. Isso é muito comum, tá? Por isso que Jesus fala, no meu nome, ou seja, seguindo uma orientação minha, seguindo minha instrução, vocês se reuniram para resolver. Então eu estou com vocês. Ok? Veja que quando Jesus diz isso, Jesus ainda não tinha sido crucificado nem ressuscitado. Então como é que ele pode, sendo um homem vivo, de corpo físico como nós, dizer, se você se reunir no meu nome, eu estou com vocês. Eu estou no meio de vós, não era presencialmente, porque ele ainda estava vivo quando ensinou isso. Ele está dizendo, eu estou com vocês no sentido de que tem a minha aprovação. Eu estou aqui para poder afirmar, comprovar e autorizar e validar o que vocês estão fazendo. Ok?